Vale Notícias. Meu cybercumprimento aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local e estadual do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Mensagem que recomenda vinagre na prevenção ao Covid-19 é falsa. A pandemia de coronavírus é mais uma oportunidade que pessoas mal intencionadas encontraram para disseminar notícias falsas nas redes sociais. Desta vez, um homem que se diz químico autodidata afirma que álcool gel não tem nenhuma eficácia contra o vírus e recomenda vinagre para prevenir o contágio. Cuidado, a mensagem é mentirosa e não possui nenhum embasamento científico. O médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling, explica por quê. Álcool gel funciona muito bem, né? Álcool a 70%, álcool gel ou álcool gel, ambos funcionam muito bem. Nós temos uma vasta literatura e nós que trabalhamos com controle de infecções sabemos que isso é absolutamente fundamental no nosso dia a dia, não só para controle de corona, mas de bactérias multiresistentes também. A vinagre é coisa do passado, isso não é uma coisa que se usava, que Hipócrates utilizava há 3.000 anos atrás. O médico afirma que a preocupação com o coronavírus é real e alerta sobre as fontes de informação sobre a doença. As fake news, elas confundem as pessoas, né? Elas acabam gerando pânico sem fundamento, né? Então, nós temos que observar as orientações de órgãos oficiais. Nós temos que prestar atenção em sites que são governamentais. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado no fim de fevereiro. Atualmente, pelo menos 13 estados já confirmaram no mínimo uma ocorrência. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Saiba como a rinite e a bronquite podem ser riscos para o Covid-19. Pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas como bronquite, rinite ou asma estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da doença Covid-19. O apontamento é da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde. De acordo com o infectologista e assessor especial da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para doenças infectocontagiosas, Carlos de Albuquerque Bandeira, isso acontece porque essas pessoas têm uma via respiratória mais indefesa. Ele explica que o problema da transmissão de vírus a esse público é ainda mais grave quando o paciente já é idoso. Se ele tiver alterações estruturais na árvore respiratória, como é o caso de doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, etc., ele tem uma via respiratória mais vulnerável. Como essas infecções pelo coronavírus são respiratórias e podem atingir o pulmão, então, por isso, a preocupação. Muitas vezes, esses pacientes têm essas doenças, mas juntando com outros fatores, como é o caso também da idade, quando você vai associando, isso vai criando um efeito mais grave. Diante de doenças respiratórias crônicas, o especialista alerta para os cuidados que devem ser redobrados. Higienização frequente de mãos, principalmente antes de levar as mãos aos olhos, à boca ou ao nariz. Devem evitar aglomerados de pessoas e essas pessoas devem, se apresentarem algum sintoma respiratório, procurar de imediato o atendimento de uma unidade de saúde. Também o quadro de doenças respiratórias como rinite, como asma brônquia, como sinusite, como DPOC, eles têm que ser trabalhados do ponto de vista de estarem controlados. Estar com as vacinas em dia, especialmente a de pneumonia e a da gripe, também está entre os cuidados. Lembrando que o governo antecipou a vacinação contra a gripe. Começa no próximo dia 23. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Governador do Amazonas suspende atividades para idosos e viagens oficiais.
As atividades da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade no Amazonas estão suspensas por pelo menos 4 semanas. Segundo o governador Wilson Lima, a suspensão é necessária para resguardar a saúde das pessoas atendidas pela instituição, principalmente idosos acima de 60 anos, grupo mais vulnerável ao agravamento de casos de síndromes respiratórias, em especial Covid-19. O chefe do Executivo Estadual suspendeu as viagens oficiais de servidores do Estado, o que só deve ocorrer em casos de extrema necessidade. Os órgãos estaduais também deverão revisar todo o calendário de eventos que pretendem realizar para o adiamento ou adequação para assegurar a adoção de medidas de prevenção. O primeiro caso de Covid-19 no Amazonas foi confirmado nesta sexta-feira. O caso também é o único confirmado na região norte, que tem ainda 12 casos suspeitos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. A paciente é uma mulher de 39 anos que viajou recentemente para Londres, na Inglaterra. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ela está em isolamento domiciliar, sem febre e com poucos sintomas. Pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas. Wilson Lima destacou que a população deve se manter vigilante com relação às ações de prevenção. Não há caso de transmissão local, portanto, não há motivos para pânico ou decisões extremadas, o que, ao invés de ajudar, poderia prejudicar as ações em saúde. É importante que cada um faça a sua parte, não só o governo, e que siga rigorosamente as instruções que estão sendo dadas pelo Ministério da Saúde, de lavar as mãos e evitar aglomerações. O governador recomendou ainda o adiamento de eventos que reúnam muitas pessoas, inclusive os organizados pela iniciativa privada. Em razão da pandemia do Covid-19, o 10º Festival Amazonas Jazz, que ocorreria de 21 a 29 de março, foi adiado. O Amazonas recebe em junho um dos maiores eventos culturais do país, o Festival Folclórico de Parintins. Nesta segunda-feira, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, afirmou que ainda é cedo para se tomar alguma decisão sobre o adiamento do festival. Em Manaus, 10 das 14 unidades básicas de saúde ampliaram o horário de atendimento. Agora funcionam de 7 horas da manhã às 9 horas da noite durante a semana. As UBSs também vão funcionar aos sábados, das 8 ao meio-dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Bombeiros fazem ronda e alertam para evitar aglomeração nas praias do Rio. Depois de um domingo de sol com praias cheias e uma declaração do governador Wilson Witzel de que a Polícia Militar poderia interditar as praias para evitar a transmissão do novo coronavírus, o Corpo de Bombeiros iniciou nesta segunda-feira uma ronda por toda a orla carioca, fazendo alerta para a população evitar aglomeração nas praias. O veículo da corporação parou nas Praias Vermelha, na Zona Sul, e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e um aviso sonoro, na voz de um bombeiro, pedia que as pessoas não frequentem as praias neste momento. Bom dia a todos. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações nas praias. Por favor, para a sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros. Podemos contar com você? Obrigado. O governador anunciou que a partir desta segunda-feira estão suspensas as férias dos policiais militares e civis. Nas redes sociais, a PM divulgou uma foto com um policial ao lado de um carro da corporação e a frase: "Nós não podemos, mas se você pode, fique em casa". Também a partir desta segunda-feira, as delegacias de todo o estado só estão atendendo casos de emergência, como homicídios, prisões em flagrante e roubo de veículo. Outros registros devem ser feitos pela internet. O acesso às delegacias também está restringido para evitar aglomeração dentro das unidades.
Ainda conforme o decreto publicado pelo governador, desde sábado estão suspensas as visitas em todos os presídios do estado. Também estão proibidas as saídas de presos para trabalhar ou para visitar a família. Todas as medidas estabelecidas no decreto são válidas pelos próximos 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, dependendo do cenário epidemiológico do Covid-19. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Vale Notícias. No Distrito Federal, dupla parada por policiais diz ter coronavírus e é presa por tráfico de drogas. Em tempos de coronavírus, olha só o que aconteceu em Brasília. Um carro com 2 homens foi parado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira. Na tentativa de impedir a abordagem, o passageiro desse carro fez o quê? Falou para os policiais que estava justamente com coronavírus. A conversa não colou e na revista ao carro, os policiais encontraram 1,4 kg de maconha. Os 2 homens foram autuados por tráfico de drogas. Eles já tinham passagem por furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Dia Mundial do Consumidor foi marcado por dúvidas de como cancelar passagens aéreas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que adquiriram passagens aéreas ou pacotes têm a garantia de cancelamento ou remarcação sem custo. O Dia Mundial do Consumidor foi comemorado nesse domingo com a preocupação de como cancelar ou remarcar um pacote ou passagem aérea por várias situações, entre elas a pandemia provocada pelo Covid-19, que é global. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que adquiriram passagens aéreas ou pacotes têm a garantia de cancelamento ou remarcação, sem custo. O consumidor, além de receber os valores pagos antecipadamente, não pode ficar sujeito a multas por cancelamento ou adiamento. Caso o consumidor não consiga negociar com a companhia aérea ou agência de viagem, ele deve procurar o PROCON. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Copom se reúne nesta semana para definir taxa Selic. O aumento dos números do novo coronavírus e a oscilação do mercado financeiro da semana passada deixam uma incerteza como vai ficar os juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, fará nesta terça-feira e na quarta-feira a segunda reunião do ano para definir a taxa Selic, atualmente em 4,25% ao ano. O aumento dos números do novo coronavírus, Covid-19, e a oscilação do mercado financeiro da semana passada deixam uma incerteza sobre como vai ficar os juros básicos da economia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Governo libera 5 bilhões para investimento contra o avanço do novo coronavírus no Brasil. Apesar da verba extra liberada, dirigentes do Ministério da Saúde não descartam a adoção de medidas mais duras de isolamento social. Para tentar conter o avanço do novo coronavírus no Brasil, o governo federal prepara algumas medidas que incluem também a liberação de verbas que possam ajudar no combate a essa pandemia. Cerca de 5 bilhões de reais em crédito extraordinário foram liberados com esta finalidade via medida provisória. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar que o dinheiro era suficiente para aniquilar o coronavírus. Segundo o titular da pasta, já existe bastante verba na saúde e o que se precisa no momento é desse dinheiro extra. A edição da MP foi discutida juntamente com consultores do Senado Federal que se manifestaram favoráveis ao instrumento. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que esta é uma questão emergencial e está amparada pela legislação brasileira. Apesar da verba extra liberada, dirigentes do Ministério da Saúde não descartam a adoção de medidas mais duras de isolamento social. Na última quarta-feira, uma portaria publicada determinou o isolamento das pessoas que tenham suspeitas do coronavírus. Até o momento, esta foi a única decisão a nível federal desse tipo. Alguns estados, porém, já tomaram atitudes mais intensas, como, por exemplo, a suspensão gradual das aulas em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com o último balanço divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil chegou a 200. Além disso, outros 1.913 são considerados suspeitos e 1.486 foram descartados. Reportagem Marquesan Araújo. Instituto Butantan trabalha em vacina contra a dengue para ser disponibilizada gratuitamente pelo SUS.
Só neste ano, no Brasil, já foram notificados 181 mil casos prováveis de dengue. Em breve, a luta contra a dengue pode ganhar um novo aliado. Pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, estão no último estágio de desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Se o projeto for bem sucedido, o Brasil vai se tornar o primeiro país do mundo a disponibilizar uma vacina contra essa doença gratuitamente para a população. A pesquisa é apoiada pelo Ministério da Saúde, que está preocupado em frear o crescimento do número de casos de dengue no Brasil. A imunização projetada pelo Butantan vai proteger contra os 4 sorotipos da dengue e, atualmente, passa pela última etapa de criação e está sendo testada em seres humanos. São 17 mil voluntários nas 5 regiões do Brasil. Nessa fase, a intenção é saber se o produto realmente está funcionando como previsto e se é seguro, ou seja, garantir que a vacina torne a pessoa imune e não faça mal aos pacientes. Depois disso, um relatório será feito para pedir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, libere a produção da vacina em escala industrial. O médico infectologista Ricardo Palácios, diretor de ensaios clínicos do Instituto Butantan, explica que a intenção é disponibilizar a imunização para todos os brasileiros pelo SUS. Este trabalho, liderado por uma instituição de saúde pública como o Instituto Butantan, vai ser um exemplo, um novo modelo que permite também de que seja Brasil o primeiro país que consiga incorporar a vacina e não tenhamos que esperar como quando uma vacina é desenvolvida no exterior, que a gente tem que esperar, às vezes, vários anos para que a vacina seja incorporada no SUS. Em fevereiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a expectativa é de que a vacina esteja disponível em 2021, mas a data de disponibilização depende do sucesso da fase de testes, que pode demorar mais que o previsto. Só neste ano, no Brasil, já foram notificados 181 mil casos prováveis de dengue. 32 pessoas já morreram em decorrência da doença. 11 estados brasileiros estão em sinal de alerta para um possível surto desde o início do ano. Toda a região Nordeste, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com o Ministério da Saúde, o maior risco é o sorotipo 2 da doença. O coordenador-geral de vigilância em arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, explica que, apesar da vacina, a melhor forma de se prevenir da dengue ainda é combater os focos do mosquito. A gente chama a população para participar efetivamente para reduzir os criadouros dentro do seu domicílio. Então é importante estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não, a limpeza das calhas, a verificação permanente da presença de água em bandeja de ar-condicionado, na bandeja da geladeira, nos pratinhos de vasos de planta. Mas, mesmo quando a vacina for disponibilizada, o combate ao mosquito deve continuar. É o que explica Ricardo Palácios. O mosquito também transmite zika, transmite chikungunya. O combate ao mosquito tem que continuar. Não há forma de parar ou de esperar que a vacina vai solucionar tudo, porque temos outras doenças. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combate à Aedes. Vale Notícias. Diretório do MDB em Placas realizou uma solenidade de filiações. Lideranças locais, regionais e populares demonstraram apoio à prefeita Raquel Poçimoser, que se filiou no partido recentemente. O deputado Heraldo Pimenta compareceu representando o governador Helder Barbalho e reafirmou seu compromisso e do Estado com o município de Placas. O repórter Cirineu Santos conversou com o deputado estadual Heraldo Pimenta, com a prefeita Raquel Poçimoser e com a presidente do partido MDB de Placas. Deputado, hoje a família, o maior partido político do estado do Pará e, por que não dizer do Brasil, recebe novos filiados. Lideranças políticas, inclusive essa como da prefeita Raquel Poçimoser. Sem sombra de dúvida, e hoje em todo o Pará, o gestor inteligente que quer o melhor para o seu município, ele realmente escolhe o melhor caminho, o que é melhor para a sua população, para o seu povo, para o seu município. Eu quero aqui parabenizar a Wanda, que é a presidente, junto com todo o seu diretório, a prefeita Raquel, que foi de forma inteligente e brilhante, onde se colocou à disposição em vir para o partido do MDB, que hoje tem um jovem governador, está alinhado com o deputado desta região, o deputado Priante, o senador Jader, o próprio Zequinha Marinho, que é da base aliada do governo.
e uma bancada fortalecida para trazer a condição necessária para que Placas continue com o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que a Raquel, nesses 3 anos e pouco de mandato, já aprendeu muito, já trabalhou também, nós podemos observar os resultados. Só que agora, como bem colocado na frase do nosso governador, é um parar daqui para frente. Ele está apenas 1 ano e pouco de governo. Nós já sentimos os sinais positivos em todo o estado do Pará e, sem sombra de dúvida, a Raquel irá ter um apoio maciço do governo para que ela possa continuar e potencializar os já trabalhos dela feitos no seu município. Prefeita Raquel Poço-Moza, atendeu a expectativa, era isso mesmo, esse é o projeto, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas aqui na gestão. A gente vê aqui uma grande liderança, inclusive representando o governador, o deputado Arnaldo Pimenta. Com certeza, hoje foi um dia muito importante, né, para o MDB placaense, em que se filiaram inúmeras lideranças e muitas pessoas, um público muito grande, de muito apoio. Eu, enquanto filiada do MDB, me sinto honrada de estar nesse grande partido do nosso Brasil e ainda mais ter a honra de ter conosco, né, um governador, que é o Helder, que tenha apoiado diretamente este partido aqui no município, partido ao qual ele faz parte. Então eu acredito muito nisso, que nós vamos ter um futuro muito promissor com essa aliança aqui no nosso município. Lembrando que o detalhe principal aqui é levantar a bandeira de Placas. Com certeza, levantar hoje o principal objetivo desse evento é fortalecer o MDB no município de Placas, para que juntos possamos criar uma corrente partidária que vai trabalhar no sentido do progresso desse município. Muito bem, dona Wanda, a senhora que foi uma da articuladora e organizadora desse evento, tendo aqui a prefeita, o deputado, demonstra que o PMDB agora tem mais responsabilidade. Com certeza, e estou muito feliz com a realização desse evento, né? O intuito, lógico, de levantar a bandeira do MDB local, mas e fortalecer, né? E com a vinda da gestora do município, foi maravilhoso. E demais vereadores, né? Que também veio compor o partido e o trabalho continua aí. Se Deus quiser, dará tudo certo. Vale Notícias. CBF e Liga de Basquete suspendem campeonatos e jogos esportivos por tempo indeterminado. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou neste domingo a suspensão por tempo indeterminado dos campeonatos que organiza devido à pandemia mundial do novo coronavírus. A decisão atinge o Campeonato Brasileiro Feminino da Primeira e da Segunda Divisão, do Campeonato Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-20. Entre os profissionais estão suspensos o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já a Liga Nacional de Basquete anunciou a suspensão total dos jogos do Novo Basquete Brasil, também por tempo indeterminado. Além da paralisação da temporada, a Liga convocou os 16 clubes participantes do campeonato para uma reunião nesta segunda-feira às 5 da tarde na sede da entidade em São Paulo. Na última quinta-feira, os clubes já haviam decidido por adiar o Jogo das Estrelas 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Federações vão se reunir para definir futuro dos estaduais. A pandemia do coronavírus segue alterando o calendário esportivo ao redor do mundo. Após as principais ligas suspenderem suas atividades na semana passada, o Brasil também aderiu tal medida. Mas a postura aconteceu apenas após a realização dos jogos da rodada dos estaduais. Nas capitais, as partidas foram com portões fechados. E para o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, a medida de proteger apenas os torcedores é ineficaz e espera que todos os campeonatos sejam paralisados. Se o mundo está parando, tudo está parando, por que o futebol não para? Então foi um bom senso tirar a torcida dos estádios, é coisa ruim. Nós temos os jogadores e os torcedores, uma coisa maravilhosa. Aí você não tem torcida. Quer dizer, então no momento que você fecha os portões, você só está tendo esse cuidado que tem que ter com o torcedor, o jogador de futebol, o profissional que trabalha no futebol. Não é gente? Estão esperando o quê? Já está atrasada essa decisão. Ou eles tomam uma iniciativa, como eu falei, no bom senso,
ou nós profissionais do futebol vamos nos reunir e vamos tomar, porque não vai ter outro jeito, porque a gente não vai esperar o pior não. Somos uma população, e os jogadores de futebol e os profissionais que trabalham no futebol fazem parte da população. Já o português Jorge Jesus, técnico do Flamengo, que em toda a carreira nunca tinha trabalhado numa partida oficial sem público, reconhece que todos no clube estão expostos, já que conviveram de maneira direta com um vice-presidente infectado com a Covid-19. É preciso também aqui no Brasil começarmos a pensar que não é só nos outros países, não é? Isto é um vírus que aparece facilmente em todo o lado e isto mexeu com a equipa sentimentalmente. O facto de hoje notar que os adeptos também mexeu, ainda bem, eu acho que isto vai ter que parar, não é? A próxima jornada, eu penso que não pode haver jogos do estadual. A gente tem que defender, os jogadores não são super-homens. O Flamengo neste momento é uma equipa que está no risco. A gente teve contato com uma pessoa, não é? Não sabemos o que é que pode acontecer e, portanto, espero que este tenha sido o último jogo desta situação que é muito complicada para todos nós. A CBF suspendeu todas as competições organizadas pela entidade, mas deixou que cada federação decida sobre os seus torneios regionais. Em Minas Gerais, os campeonatos serão paralisados. No Rio de Janeiro e em São Paulo, reuniões serão realizadas nesta segunda-feira para decidirem qual procedimento será adotado em cada estado. Agência Rádio Web, com informações sobre o coronavírus no futebol brasileiro, Cadu Macri. São Paulo vence Santos e Fluminense derrota Vasco, com estádios vazios. O Flamengo venceu a Portuguesa de virada, com 2 gols no final do jogo. Final de semana de estádios vazios e muitos gols por todo o país. No Campeonato Carioca, em um Maracanã vazio, o Fluminense venceu o Vasco por 2-0 e aumentou a crise em São Januário. O Flusão alcançou a 3ª vitória em 3 jogos na Taça Rio. Também em um Maracanã sem público, o Flamengo venceu de virada a Portuguesa por 2-1. No Engenhão, Honda estreou e marcou o gol do Botafogo no empate com o Bangu em 1-1. No Campeonato Paulista, em um Morumbi vazio, o São Paulo venceu o Santos por 2-1. Na Arena Corinthians, também vazia, o Corinthians ficou apenas no empate com o Ituano por 1-1. No interior de São Paulo, o Palmeiras ficou no empate sem gols com a Inter de Limeira. Em Minas Gerais, o Atlético venceu Vila Nova em Nova Lima por 3-1. O jogo marcou a estreia de Sampaoli no Galo. No Campeonato Gaúcho, o São Paulo venceu São Luís por 3-2. O Inter venceu o São José por 4-1. Pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu o Atlético por 4-0 e ficou com a liderança da primeira fase da competição. Nas quartas de final, o Coxa irá enfrentar o Paraná e o Furacão irá encarar o Londrina. No Campeonato Goiano, o Goiás venceu a Aparecidense por 2-1. O Atlético venceu o Grêmio Anápolis por 2-1. Reportagem Paulo Henrique Gomes. A Copa de Inverno do Reba continua movimentando os domingos no Socreca. O repórter Marinaldo Santana conversou com o presidente do clube, Luiz Long, que falou como foi mais uma manhã do campeonato. Olha aí, pessoal da Vale Rádio Web, estamos aqui no Clube Socreca em mais uma rodada da Copa de Inverno do Reba. E hoje está com cara de inverno mesmo. Mais uma vez está aqui ao nosso lado o senhor Luiz Long, que é presidente da Sociedade Recreativa Castanheira. Como é que está mais essa rodada, mais uma manhã de entretenimento aqui no Socreca, mais um dia de alegria futebolística da modalidade do Futebol Society, presidente? Bom dia. Bom dia, Marinaldo, bom dia a todos. Estamos belíssimos, porque a gente esperava que com a chuva que teve ontem, a chuva que está chovendo hoje, seria o pessoal faltar, né? Acabar vindo pouca gente. Mas a gente vê que é sucesso, né? Porque todo mundo está aqui, as partidas belíssimas. Então isso é muito importante e é gratificante isso, né? E aproveitando aqui o ambiente que estamos, que foi o mesmo onde gravamos o jogo de aniversário do Ming, de 65 anos, agora recentemente, é um local que faz com que a gente tenha momentos inesquecíveis registrados. Verdade. Socreca aqui tem proporcionado às pessoas que gostam de esporte, as pessoas que fazem parte dessa turma, a gente vê coisas belíssimas, como a gente viu o aniversário do Ming, cara completando 65 anos, um cara que sempre um amigo da gente aí, participando do futebol, e é uma coisa muito importante isso para gente, é gratificante demais para a gente, porque
O esporte traz coisas que poucos conseguem ver. O lazer e a saúde da pessoa. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de, no meu status de Marinaldo Santana Ferreira no Facebook, eu colocar lá a tabela dos times classificados após a rodada de hoje, que ainda está transcorrendo. Depois que a gente pegar aí as informações no grupo do Reba, no grupo esportivo do WhatsApp, aí a gente passa através do Facebook para que as pessoas também possam ter acesso, presidente. Eu agradeço por tu fazer isso, Marinaldo, que ajuda a divulgar. É muito importante isso. A gente fica feliz de estar à frente de um grupo de pessoas aqui que estão todo domingo aqui se divertindo. Por exemplo, as famílias voltaram a participar hoje aqui, estão todos vindo as esposas, os filhos. Isso é muito gratificante para a gente ver, poder ter aquele domingo alegre, as pessoas trabalhar a semana inteira e ter um local de lazer e tirar um pouquinho do estresse que tanto tem prejudicado muita gente. Então isso é muito gratificante. E o exemplo que deu no aniversário domingo, a gente viu uma coisa belíssima, que aquilo engrandece muito isso e só fortalece a gente fazer um bom trabalho. Então, ok, senhor presidente Luiz Long, muito obrigado mais uma vez pelas palavras para a nossa Vale Rádio Web. Estaremos por aqui sempre registrando os momentos futebolísticos urarenses. Obrigado, Marinaldo, obrigado por tu estar sempre fazendo isso. É uma coisa muito importante para a gente, divulgar o esporte. Então tu está de parabéns, acho que tu é um cara batalhador, grande amigo da gente. Fico feliz por isso, muito obrigado. Conversou também com Francisco das Chagas, o Chiquinho, que fala como vê a competição de futebol society e comenta a posição de sua equipe na Copa de Inverno do Reba. É isso aí, pessoal, aqui na nossa Vale Rádio Web. Agora a gente vai conversar com o Chiquinho. O Francisco das Chagas é atleta aqui desde o início da história do Socreca, do Reba. E estamos no primeiro evento desse ano de 2020. Chiquinho, o que a gente pode falar do campeonato que está acontecendo agora, que é a Copa de Inverno do Reba? Então, Marinaldo, bom dia a todos. Assim, tradicionalmente já vem há muito tempo, eu não sei exatar quanto tempo, mas enfim, muitos anos aí que vem, nós temos esses campeonatos aqui no Reba, tá? Que foi criado com o intuito já de pessoal de fim de carreira, que não joga mais campeonato municipal, enfim. Hoje deu uma mudada, mas está quase seguindo o mesmo critério. E um campeonato muito bem organizado pelo nosso amigo Luizinho, que é o nosso presidente, entendeu? Aqui do Socreca e do Reba também. E, assim, o que a gente vê aqui aos domingos são pessoas idôneas, né? Formou-se 6 times, como todo mundo sabe, e que é um campeonato muito bom, muito bonito. E a gente vê cada ano que passa vai ficando mais organizado e mais bonito, entendeu? Deficiência existe, mas isso é natural. Isso aí em todos os lugares existe esse tipo de deficiência. Mas os campeonatos muito bem organizados, muito bonitos. Francisco, e as cores que você está defendendo, como é que está na briga da pontuação aí pela classificação, sendo que dos 6 times que tem, 4 permanecerão e 2 sairão do campeonato. Como é que está a situação da tua equipe? Exato, Marinaldo. Nós estamos com 5 pontos, né? Falta uma rodada ainda para a classificação, né, do primeiro turno. E nós estamos com 5 pontos, estamos mais ou menos tranquilos, né? Porque está muito embolado o campeonato. Nós temos o Marinaldo Ferreira, que é nosso centroavante, nosso amigo padeiro, né? Acho que vocês devem conhecer o Marinaldo Ferreira, né? E assim, estamos galgando dia a dia, jogo a jogo, né? Domingo a domingo, nossa classificação. Esperamos que domingo que vem a gente consiga ganhar para classificar e ficar entre os 4 aí, tá? Tá ok, obrigado pelas palavras aí do Francisco da Chaga, o Chiquinho. E é muito mais confortável a gente estar falando de futebol aqui do lado de fora das 4 linhas. Lá dentro não é tão brincadeira. Você continue conosco na Vale Rádio Web. Valtemir, outro atleta que participa da competição, falou sobre este campeonato de society no Socreca. Olá, amigos da Vale Rádio Web. Estamos aqui com o Valtemir, atleta do Clube Socreca, dos campeonatos do Reba. Estamos aqui no primeiro evento deste ano de 2020, que é a Copa de Inverno do Reba. E vamos saber aqui, Valtemir, qual o teu ponto de vista de como está o campeonato, a satisfação de mais esse evento. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, bom dia para todos. É o seguinte, o campeonato está muito bom, está um evento excelente e está todo mundo, os times estão tudo no nível só. E estamos todos brigando, cada um dos pontos,
E quem chegar, fizer mais ponto, nesse início está muito bom. E a rodada hoje está excelente, está bem organizado. Dos 6 times que participam, 4 é que permanecerão e 2 cairão fora. Por isso que a gente vê essa correria toda aí, né, Walter Bem? Isso é realmente. 4 continuam e 2 caem fora. Então a briga está cerrada aqui. Entendeu? Mas quem ganhar hoje aqui, nós tivemos um empate, 0-0. No momento está embolado. Tá ok, a gente agradece as palavras do Valtemir, ele que é dono de uma das principais panificadoras da cidade de Uruará. Continue conosco na Vale Rádio Web. E este foi o Vale Notícias desta segunda-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Reportagem local, Marinaldo Santana. Apoio jornalístico, Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web. E compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio através da página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.